E aí, turma, tudo bom? O assunto de hoje é medida provisória do então presidente Jair Bolsonaro, anunciado esta semana. Nós vamos conversar aqui sobre essa MP que trata do contrato de trabalho para jovens entre 18 e 29 anos. Nesse vídeo de hoje, nós vamos abordar o que o empreendedor precisa ter de atenção na hora de contratar. Como eu já disse, essa medida provisória de número 905 de 2019, ela é destinada a jovens, contratação de jovens de 18 a 29 anos, no chamado contrato verde e amarelo, que passa a ter valor então a partir de 1º de janeiro deste ano, de 2020. O que não é considerado primeiro emprego: trabalho como menor aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente, da reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer, trabalho avulso. E o empresário, ele precisa ter uma atenção aí à quantidade de pessoas que podem ser contratadas nesse regime. Por exemplo, se hoje ele tiver no seu quadro de pessoas 20 colaboradores, ele só poderá contratar ali no máximo 4 pessoas. Lembrando que ele não pode demitir para contratar, ele precisa contratar novos colaboradores. Caso ele demita, ele foge da regra e não pode contratar nesse novo regime, beleza? A remuneração é de até um salário mínimo e meio, então assim, até um salário mínimo e meio, hoje vai ter ali R$ 1.500 aproximadamente. Os direitos da CLT também estão garantidos, desde que eles não vão contra essa medida. O que for contra, porque lá na frente vocês vão entender que tem algumas coisas que não são mais como o contrato CLT normal. O contrato tem um prazo determinado e ele pode vigorar por no máximo até 24 meses. Se ele passar de 24 meses, não havendo rescisão, o contrato ele passa a vigorar conforme as leis, a CLT normalmente, tá? O FGTS, por exemplo, que eu falei lá atrás, por que não pode ir de encontro? Porque no caso de hoje, o FGTS é 40%, né? A multa que é paga ao trabalhador sobre o seu saldo é de 40%. No novo regime, independente da causa, se é demissão por justa ou sem justa causa, só é pago 20%. Já o recolhimento da contribuição previdenciária mensal, ela passa a ser ali de 2% no contrato verde e amarelo. Das horas extras, elas poderão fazer ali até 2 horas extras, se acordada em convenção coletiva ou acordo individual, que é uma diferença também que agora pode negociar ali com o próprio empregador. E aí ela segue as mesmas regras atuais: banco de horas, compensação, né, o pagamento ali feito em dinheiro também pode ser realizado, desde que pague os 50% adicional. A contribuição previdenciária de educação ali para o sistema S também, ela deixa de existir, né? Nesse caso, os empresários eles não vão contribuir quando contratar nesse novo regime. Um detalhe importante: o empresário ele pode pagar antecipadamente as verbas rescisórias, isso durante o contrato. Se ele combinar ali com o empregado, pode ser feito o pagamento mensalmente, tá? E aí esse valor pago antecipadamente das verbas rescisórias, ela está prevista lá no artigo 6º dessa medida, que aí ele trata, por exemplo, o 13º salário, as férias proporcionais com acréscimo ali de 1/3. O inciso 1º diz que o empregado e o empregador eles podem acordar sobre esse tema, sobre o pagamento antecipado. Aí no caso do encerramento do contrato, se isso já tivesse sido acordado, não tem as verbas rescisórias tradicionais, tá? O período de vigência é de janeiro aí, como eu já falei, até 31 de dezembro de 2022. Ficou com dúvidas? Quer saber mais um pouco? Vamos conversar sobre isso na íntegra. Vamos bater um papo mais demorado, mais aprofundado aí sobre esse tema. Deixa suas perguntas.
aqui no rodapé, converse com um amigo, indique para um amigo se alguém está se encaixando aí nesse regime e vamos debater, beleza? Te vejo aqui sempre, fica com Deus, abraço!